Graças ao Senhor Deus, graças a Deus, pela oportunidade de mais um dia de vida. E nesta oportunidade, está neste momento, levando para você, meu irmão, minha irmã, a mensagem poderosa da palavra de Deus. E eu quero tomar por base hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 16 e 17, e Atos dos Apóstolos também, versículo 19 e versículo 16. Meus irmãos, eu quero pedir que você se inscreva no canal, isso é muito bom. Deixe o seu like. E ainda também é muito bom nós aprender a palavra de Deus, meus irmãos. E se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Então, vamos à leitura, começando por base a Atos 8, 16 e 17. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então ele impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aqui está dando aquele momento, ou aquele período, né, que Filipe chegou lá em Samaria e começou a pregar. Jesus curou, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo. E vamos agora para Atos 19, 1 a 6. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Meus irmãos, eu estou focalizando agora duas passagens, dois momentos em que crentes foram batizados com o Espírito Santo. Essa promessa é real para hoje também, acontece hoje também, com imposição de mãos. A primeira parte que eu li foi lá na cidade de Samaria. Filipe, naquela perseguição, ele chegou a Samaria e começou a pregar. E as pessoas começaram a se entregar e começou a surgir milagre, curas divinas, coisa poderosa, que é essa mensagem pentecostal, é essa mensagem bíblica. Mas até então, não tinha descido, ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. E chegou a notícia em Jerusalém. E sendo assim, Pedro e João desceram até Samaria e começaram a orar. E começaram a impor as mãos. É bíblico a imposição de mãos, meus irmãos. E começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Vamos entender uma coisa. Não era Pedro e João que batizavam, não. Eles faziam aquilo de imposição de mãos, que é bíblico. E mediante isto, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E foi uma bênção muito grande.
Depois, na passagem que eu acabei de ler, mais extensa, Paulo, anos depois, meus irmãos, chegou em Éfeso, na cidade de Éfeso, e tinha ali uns 12 varões. E ele fez: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Oh, nós nem sabemos que haja Espírito Santo, porque parece que tinha um pregador muito eloquente que passou lá e que não era batizado do Espírito Santo, nem sabia disso. Eu acho que ele saiu a pregar antes do derramamento. E Paulo então falou. E falou a respeito do batismo de Cristo. E foram batizados. Eram 12 varões, meus irmãos. E mediante isso, Paulo orou por ele, impondo as mãos. É impondo-lhe Paulo as mãos. É o que está na Bíblia. Está aqui no versículo 6 desse capítulo 19. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Meus irmãos, falar em línguas é bíblico. Profetizar é bíblico. Hoje, nós encontramos um problema no meio do cristianismo. Tem um grupo forte, uma parte, e eu não quero criticá-los porque não tiveram experiência, não foram ensinados. É igual esse daqui. Nós nem sabemos que haja Espírito Santo e combate esse movimento. Mas o povo pentecostal, no meio do povo pentecostal, e Deus está batizando também no meio de outros lugares. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, coisa gloriosa. E combatendo com o Espírito Santo, também houve os dons espirituais. E às vezes nós estamos no culto normal. E de repente, lá está um se alegrando e começa a falar em língua. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Mas nós usamos também em chamar as pessoas que não são batizadas. Venham à frente. E nós temos irmãos, nós temos irmãs que receberam essa graça, esse dom, com imposição de mãos. Vão orando. Não é todos que vão na frente, nós temos que entender isto. Não é a pessoa que está ali, é Jesus que batiza. Mas quantas vezes está aquele irmão de cabeça em cabeça, e vê vários irmãos, e Jesus batiza com o Espírito Santo. É uma bênção, é uma transformação, é uma vida de poder, e vem os dons espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros do Senhor, continuamos pregando, vamos continuar, porque Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. E o homem também pode fazer imposição de mãos, que é bíblico. Mas se a pessoa recebeu no culto normal, ou orando sozinho em casa, ou na igreja, ou alguém colocou, é bíblico, está na palavra. Não é quem está impondo as mãos que batiza, não. Quem batiza é o Espírito Santo. Ali em Cesareia, uma experiência que consta aqui. Eles foram batizados através das mãos de Pedro e João. Mas agora aqui em Éfeso, muito tempo depois, é pelas mãos de Paulo. E ele continua batizando hoje. Nós vemos em nosso meio e nós temos essa experiência. E eu quero terminar essa palavra. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, é um novo convertido, e às vezes até um crente antigo, não foi ainda batizado com o Espírito Santo, não desanime, continua orando, continua buscando, porque ele vai batizar com o Espírito Santo. É ele que batiza com o Espírito Santo. Enquanto ele não vir, ele vai batizando com o Espírito Santo, dando dons espirituais. É por isso que as igrejas pentecostais são vivas, são alegres, os cultos são animados e têm crescimento, porque dão lugar ao Espírito Santo e aceitam aquele princípio primitivo de receber de uma maneira tão poderosa o batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, continua abençoando a tua igreja,
abençoando o teu povo. Continua batizando com o Espírito Santo, porque tu é que batiza para dar dons, dar poder, dar graça. E eu te agradeço por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.